Olá, pessoal. Hoje, então, nós vamos falar sobre a tabela de distribuição de frequências, tá? Nós vamos falar sobre os elementos dessa tabela, falar dos tipos de frequência e desenvolver uma tabela desse tipo. Para isso, eu vou me basear em um exemplo fictício de pesquisa e, a partir desse exemplo, desses dados, nós vamos fazer a construção da tabela de distribuição de frequência. Bom, nosso exemplo fictício é de um hospital que tem o interesse de determinar a altura média dos pacientes, tá? De uma determinada área. Para isso, eles... relacionar com a incidência de uma determinada anomalia ortopédica, né? Eles têm essa intenção aí de associar essa média de altura com essa anomalia. Bom, foram selecionados, então, 80 pacientes e nós temos a tabela com essas alturas, tá? Com as 80 alturas aqui, né, dos nossos 80 pacientes, essa nossa amostra, né, de pacientes. Essa tabela que a gente tem aqui, percebam que ela é uma tabela que vem aí proveniente da pesquisa, ela não tem nenhum tipo de ordenação ainda, né, ela é uma tabela de dados brutos, tá? Essa daqui a gente vai chamar, vem aí o nosso primeiro conceito, tá? Que é o conceito de tabela primitiva. Então, ela é uma tabela de dados brutos. Tá? Ela é originária da pesquisa, ainda não é classificada. Ela também é conhecida como dados brutos. Né? Bruto no sentido de sem nenhum tipo de tratamento ainda. O que eu fiz? Eu peguei esses dados, esses 80 dados, coloquei no Excel, né? Poderia ter sido como eu já falei para vocês, né? Coloquei no Excel uma licença, mas a gente tem vários softwares livres para fazer isso. E eu copiei esses dados brutos, tá? Eu copiei esses dados brutos, selecionei esses dados e vim aqui, botão direito, classificar, do menor para o maior, tá? E com esses dados classificados, eu fiz uma nova planilha, uma nova tabela. Nessa tabela eu tenho aquelas mesmas alturas, né, as mesmas 80 dados que eu tinha na minha tabela primitiva, só que agora organizados em ordem crescente, né, do menor para o maior. Esse daqui a gente tem, então, que é o nosso rol. O que é o rol, então? É a tabela com os dados, né? O rol é a nossa tabela com os dados organizados, né? Pode ser ordem crescente ou decrescente, dependendo aí da minha intenção com essa pesquisa, tá? Então, a partir da tabela primitiva, eu organizei em ordem crescente e produzi o meu rol, tá? Bom, o que é importante a gente apontar, né, nessa nossa pesquisa é que a nossa variável em questão, que é a variável altura, ela é uma variável quantitativa contínua, tá? Então, ela apresenta pequenas variações aqui, né? Mas ela apresenta, assim, vários itens diferentes, tá? Então, surge aí a necessidade da gente agrupar isso em intervalos, né? Agrupando isso em intervalos, que serão as nossas classes, tá? Agrupando isso em intervalos, a gente consegue fazer aí uma amostra de melhor apresentação desses dados. A diferença entre a tabela primitiva, né, que está com os dados sem a organização, e o rol, né, que aqui eu já tenho as alturas dos pacientes organizadas da menor para a maior altura, a gente começa então a falar dos elementos da distribuição de frequência, tá? Eu vou fazer o seguinte, ao invés de falar e descrever cada um dos elementos, né, que vai ficar, né, aparecendo no material, eu vou seguir e vou
montar com vocês uma tabela de distribuição de frequência, tá? Falando de cada um dos itens que a gente tem aqui na teoria, tá? Bom, primeira coisa, a tabela de distribuição de frequência, ela tem esse aspecto aqui. Ela tem esse aspecto aqui, tá? Onde aqui tem as classes, né? Quantas classes nós teremos, os intervalos das alturas, né? Então, cada um desses aqui entram ali descritos como os elementos da tabela, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai tentar entender como trabalhar é a quantidade, o número de classes, né, que a gente tem. As classes, então, são os intervalos dessa variação da variável. No nosso caso, a gente vai separar ali a variação das alturas em intervalos, né? Cada um desses intervalos vai ser uma classe, tá? Vai ser uma classe da nossa tabela, tá? Ele é simbolizado por esse izinho, né? Então a classe 1 vai ser, né, o i igual a 1 até o número total de classes, que é o k. Bom, para a gente identificar quantas classes a gente vai ter, ou seja, quantos intervalos da nossa tabela de frequência vai ter, a gente usa aqui, olha, tem no mínimo duas regras, mas uma delas é a regra de Sturz, tá? Então ele fala assim que o número de intervalos que vai aparecer na nossa tabela de distribuição de frequência é dado por essa regra, que é 1 mais 3,322 vezes o log na base 10 de n. Quem é esse n? Esse n é o número de dados que a gente tem, tá? Então, se a gente for lá na nossa tabela, tá? Aqui na nossa tabela nós temos 80 dados, tá? Então, para a gente colocar aqui a regra de Sturges, deixa eu escrever aqui para a gente determinar quantos intervalos a gente vai ter. Regra de Sturges. Tá? Então, fala que é a quantidade de intervalos, deixa eu dar um zoom aqui, fala que o K, né? Vamos voltar ali para vocês verem. O K vai ser dado por 1 mais 3,322 vezes log na base 10, tá? Isso aqui a gente acabou saindo da formatação, de N. Então, vamos voltar lá. O K vai ser igual a 1 mais 3,322 vezes o log na base 10, né, de N. Bom, o nosso N é o número de dados aqui que a gente tem, que são 80 alturas no geral. Né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 10, eu tenho 80. Então, vai ficar assim. Vai ficar que o número de classes vai ser 1 mais 3,322 vezes o log na base 10 de 80, tá? O log na base 10 de 80, as calculadoras científicas normalmente estão aí já configuradas normalmente para fazer o log na base 10, é 1,9031, tá? Então, quer dizer que K vai ser 1 mais 3,322 vezes 1, eu vou usar 3 casas aqui, tá? E vai ficar 903, tá? Então, vou fazer a multiplicação primeiro, claro. Então, vai ficar isso aqui, né? 1,903 vezes 3,322, que vai dar 6,322. Ou seja, a gente vai ter aqui 7,3 alguma coisa, a gente vai ter aí um K de 7, ou seja, eu terei 7 classes, tá? Então, aqui no meu modelinho aqui, eu não vou até o 9, tá? Eu vou até o 7, eu vou excluir
essas duas linhas aqui, tá? E a tabela que a gente vai construir vai ser assim até o número 7. Vai ter a classe do 1 até a 7. Eu vou aqui colar essa tabelinha para a gente poder ir entendendo o que é que cada um desses elementos aí representa, né? Qual é a definição de cada um deles. Vamos aumentar um pouquinho para a gente ver se a gente consegue escrever aqui dentro, para ir preenchendo mesmo. Bom, então eu já sei que ele tem do 1 até o 7, tá? Vamos voltar nos meus dados para a gente tentar entender, porque agora eu preciso separar aqueles dados nesses 7 intervalos, ok? Então vamos pensar, ó, o mínimo que a gente tem de altura é 1,56, tá? A gente vai falar isso de limite mínimo inferior, tá? E o limite máximo que a gente tem da amostra é 1,89, tá? Então, a gente vai tentar entender aqui o seguinte, lembra que para escrever o último intervalo, dentro do intervalo, o limite superior, ele não pertence ao intervalo, né? Então, por exemplo, se eu escrever um intervalo aqui que fique aberto em 1,89, 1,89 não vai ter, né? A gente não vai ter esse intervalo. Então, o que eu proponho? Eu proponho que a gente termine aqui, a gente coloque o 1,90, tá? Bom, então a gente vai começar o seguinte. 90 menos... Vou começar, então, o intervalo aqui, ó. Tá? De 1,55, né? Como se o limite inferior da nossa tabela fosse 1,55, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, porque ainda não tá dando para escrever. Vamos ver se aumentando aqui fica mais fácil, né? Então, eu vou começar aqui com 1,55, tá? E a minha intenção seria terminar aqui com 1,90. Tá? Vamos ver o que a gente precisa fazer para acontecer isso. Bom, se eu olhar aqui, de 1,55 até 1,90, eu vou fazer essa amplitude da minha distribuição, tá? Tá definido ali atrás a amplitude da minha distribuição. Então, eu vou fazer 1,90 menos 1,55, eu vejo que a minha amplitude aí são 35 centímetros, tá? Então, se eu voltar aqui, olha lá, a amplitude total, tá? A amplitude total de uma distribuição, tá? É o intervalo compreendido por todas as classes de distribuição. Ou seja, ele é desde o limite inferior da primeira classe até o limite superior da última classe. O limite inferior está escrito aqui, né, como LI aqui, né? E aqui da L1, né, que é o limite inferior da primeira classe, e o limite superior da última classe está aqui como LK, tá? Aqui, olha, a gente fala de cada um dos limites dos intervalos. Eu vou fazer primeiro, depois eu volto aqui com vocês. Então, quer dizer que a nossa amplitude total, ela vai ser o limite inferior, o limite superior lá da última, que eu falei para vocês que vai ser 1,90, para poder, né, passar um pouquinho do meu 1,89, né, que é a minha maior lá na amostra, menos 1,55. Eu tenho, então, uma amplitude total de 0,35, né? No caso lá, 0,35 centímetros. Bom, o que acontece? Eu falei para vocês que eu tenho, né, a gente calculou pela regra de Sturges e deu que a gente vai ter 7 classes, né? A gente tem 7 classes. Ou seja, eu preciso dividir essa nossa variação da distribuição, que é de 0,35, em 7 classes. Então, se eu fizer o 0,35 dividido pelo 7, eu vou ver aí que eu tenho diferenças aí de 5 em 5 centímetros. Tá? Então, eu vou voltar lá na nossa tabela
e a gente já viu, então, que os intervalos serão de 5 centímetros. Por que 5 centímetros? Voltando, eu tenho uma amplitude total de 0,35, né? Que é a altura maior que eu considerei lá, né? 1,90 menos 1,55, deu os 35 centímetros. E como são 7 classes, porque nós calculamos pela regra de Sturges, 0,35 dividido por 7, 5 centímetros. Vamos voltar lá então e vamos montar esses intervalos, tá? Então, esses intervalos vão ser o seguinte, ó. Começou aqui no 1,55, vai até o 1,60, sabendo que o 1,60 não, a altura 1,60 não vai ser contada aqui, vai ser contada aqui na segunda classe, tá? Gente, ainda vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Bom, vai começar a desfocar, né? Aqui, então vai até a 1,65, tá? Terceira classe começa no 1,65 e vai até a 1,70. Quarta classe, do 1,70 até 1,75. Do 1, está vendo? De 5 em 5 centímetros, a gente vai chegar aqui no 1,80 até 1,85. E na sétima e última classe, a gente faz do 1,85 até o 1,90, tá? Então, cada uma dessas aqui são as nossas, cada uma dessas aqui é a nossa classe, né? Então, eu tenho 7 classes. E esses aqui são os intervalos de classe, tá? Importante, olha, todos os intervalos têm a mesma amplitude, tá? O que é o conceito de amplitude? O conceito de amplitude é esse, né? É a diferença do começo até o final. Ou seja, é o 160, que é o limite superior da primeira classe, menos o 1,55, que é o limite inferior da primeira classe, e assim por diante. Lá nas nossas definições, a gente tem essas definições. Olha, limite de classe são os extremos de cada classe. O maior é representado pelo L de limite, né, maiúsculo, e o menor representado pelo L de limite minúsculo. E a amplitude do intervalo é exatamente isso, né? O limite superior menos o limite inferior. Então, vamos voltar lá e vamos fazer isso conferir isso na prática. Limite inferior, por exemplo, da terceira classe. Terceira classe está aqui. Limite inferior, o Lzinho, e 1,65. Limite superior, 1,70. Amplitude, maior, né, o superior, menos o inferior, dá 5 centímetros. Tá? É isso aqui, aquelas definições que a gente tem lá. Bom, acontece que a gente vai usar a ideia do ponto médio desse intervalo depois para construir os histogramas, né? Que é o nosso assunto da próxima aula. O que é o ponto médio? O ponto médio, gente, é a mesma ideia do ponto médio lá da geometria analítica, tá? É a média aqui, sabe? Como se fosse um segmento aqui de 1,55 até 1,60, qual que é o ponto que está exatamente na metade, né? Que está equidista, a gente fala, né? Tá uma equidistância, a mesma distância do 1,55 e do 1,60. Como que a gente faz isso sempre? Bom, a gente sempre soma os dois extremos e divide por 2. É a ideia da média aritmética mesmo, tá? A gente tem definido aqui o ponto médio, lá, ponto médio de uma classe, tá? O ponto médio de uma classe é o ponto que divide a classe exatamente ao meio, tá? Então, o ponto médio, ele é simbolizado por xi. Então, o ponto médio da classe 1 vai ser o x1. Ponto médio da classe 2 vai ser o x2 e assim por diante. Como que a gente calcula o ponto médio da classe 5, por exemplo? Limite inferior da classe 5 mais limite superior da classe 5 dividido por 2. Vamos fazer isso em todas elas lá, tá? Então, aqui, o limite inferior é 1,55 mais 1,60, né? Vamos fazer aqui. 1,55
1,55 mais 1,60 dividido por 2, tá? 1,55 mais 1,60 dá 3,15. Dividido por 2, 1,57. Sim. Tá? Ou isso. Então, assim, vamos pensar o seguinte, olha. De 1,55 até 1,60, né, uma outra forma de compreender isso, eu tenho 5 centímetros de diferença, né? Então, quer dizer que a metade, o ponto médio vai estar na metade dessa diferença aqui, né? Tá? Quem é a metade disso? É 0,025, que é 2,5 centímetros, né? Aqui tá metros, né? Por isso que eu tô falando aqui, né? 0,05 metro, né? Então dá 5 centímetros, tá? Então é só somar aqui, ó, 2,5 centímetros. Quem vai estar aqui no meio, então? 1,57. Tá vendo? Mas o cálculo é sempre esse. Limite superior mais limite inferior dividido por 2. A média, né? É a ideia da média, tá? Então, para preencher ali, ó, ficaria assim, ó, 1,57,5. Aqui, né, ficaria 1,62,5, 1,625. Aqui ficaria, de novo, né? É como se eu estivesse somando 2,5 centímetros em cada um deles aqui, certo? Então, 1,72, 25, 1,77,5, 1,82,5. Ah, eu não consegui entender essa ideia de somar aqui os 2,5. Faz em cada um, vai lá na calculadora, faz 1,90 mais 1,85 dividido por 2, né? Que é essa a fórmula vai dar 1,87. Tá? Então aqui o ponto médio se refere ao ponto médio de cada uma das classes. O X1 é o ponto médio da classe 1, tá? Tá aqui na metadinha. O X2 tá aqui na metadinha da classe 2 e assim por diante. Tudo bem? Bom, então agora a gente vai para as frequências. Frequência aqui a frequência absoluta, né, ou simplesmente frequência, nada mais é do que a quantidade de vezes que dados em cada uma das classes foram coletadas na pesquisa. Então, por exemplo, se na minha primeira classe eu tenho, a minha primeira classe, o meu intervalo compreende do 1,55 até 1,60, entendendo que ele está aberto aqui no 1,60, então eu vou contar aqui, tá? Todas as alturas que estão nesse intervalo. São maiores ou iguais a 1,55 e menores que 1,60. Então, eu vou voltar lá na classe, na minha tabela, tá vendo a tabela aqui? E vou contar, então, tá? Eu vou passar com o marcador, que eu acho que fica... Então, olha só. Aqui, ó, 1,56 é maior do que 1,55, esse daqui e esse daqui. Lembrando que o 1,60 já vai cair na classe 2, ok? Então, quer dizer que na primeira classe, entre 1,55 e 1,60, eu tenho 1, 2, 3, 4 pacientes. Então, a minha frequência absoluta dessa primeira classe é 4. Opa, não era isso que eu queria fazer. Deixa eu colocar com a canetinha aqui, tá? Então, o que eu vou contar agora? Do 1,60, agora o 1,60 entra, até 1,65. Vou voltar lá. Opa, voltei demais. Então, vou contar do 1,60, né? 1,60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, né? Porque 1,65 já não entra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Vou voltar aqui, então.
eu tenho 12 de frequência absoluta, tá? De 1,60 até 1,65. Agora eu vou contar do 1,65 até 1,69, no caso, né? 1,70 não entra. Vamos voltar lá. Do 1,65, deixa eu mudar a cor aqui, para a gente não se perder. Então, do 1,65, começo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá? Porque o próximo já é 1,70. Então, eu tenho 16 na minha classe aqui. Tá? E assim por diante. Vou fazendo essa contagem. Então, quer dizer que essa contagem nada mais é do que a contagem absoluta de quantos pacientes, no caso, têm as alturas compreendidas em cada um dos intervalos, tá? Em algumas literaturas aparece somente como frequência, nem aparece a nomenclatura frequência absoluta, ok? Vou continuar com o cálculo, então. Vou voltar aqui agora de 1,70 a 1,75, de 1,70 a 1,75, deixa eu mudar a coisinha aqui. Então, começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Tá? São 18 pacientes. Agora, de 1,75 a 1,80. 1,75 a 1,80. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui são 19. Agora, de 1,80 a 1,85. 1,80 a 1,85. Aqui. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8. Agora, de 1,85 a 1,90. De 1,85 a 1,90, a gente tem 1, 2, 3, tá? E com isso, então, eu terminei a contagem da minha frequência absoluta, tá? O que tem que acontecer? Eu coloquei o valor de N aqui, né? Mas aqui, no caso, seria o somatório, tá? Se eu somar, então, o 4 mais o 12 mais o 16, o 18, o 19, o 8 e o 3, lá, eu consigo, fazendo a somatória de todas essas frequências absolutas aqui, tem que dar os 80, que é a minha amostra, ok? Senão a gente, né, esqueceu de contar algum, tá? Então, cada um dos elementos, cada um dos pacientes foi contado dentro de alguma dessas classes aqui.